Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na febre do ouro que tomou conta do Brasil. Uma busca simplesmente frenética por riqueza que não só encheu os cofres de impérios, mas que literalmente redesenhou o mapa e a alma da colônia, ajudando a forjar a nação que a gente conhece hoje. E a pergunta que guia a nossa conversa aqui é justamente essa, porque a história do ouro no Brasil é uma história de transformação radical, sabe? De um crescimento que foi explosivo e de consequências que acabaram moldando o país de um jeito permanente. Então, para a gente entender o porquê dessa explosão toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o final do século XVII. O primeiro grande motor da economia do Brasil, o açúcar, já não ia nada bem, e a metrópole Portugal estava com problemas financeiros bem sérios. Pensa só no cenário, o preço do açúcar despencando lá fora e, ao mesmo tempo, custos altíssimos para expulsar os holandeses daqui. Portugal precisava, para ontem, de uma nova fonte de receita vinda da colônia. A pressão era gigantesca para achar alguma coisa que salvasse a economia portuguesa do buraco. Então, eles acharam. A descoberta de ouro deu o pontapé inicial para uma das maiores corridas por riqueza da história, e as consequências foram imediatas e, explosivas. Depois de quase 200 anos procurando, os bandeirantes, aqueles exploradores que saíam de São Paulo e se embrenhavam pelo interior, finalmente encontraram o que tanto queriam. E aqui está o pulo do gato. Era ouro de aluvião. Aquele ouro que fica ali nos leitos dos rios. Isso queria dizer que, pelo menos no começo, era muito fácil de extrair. Foi a faísca que acendeu o pavio dessa corrida maluca por riqueza. E claro, uma notícia dessa se espalhou que nem fogo em palha seca. E o resultado? Uma onda de gente vindo para cá sem precedentes, tanto de Portugal quanto de outras partes da própria colônia. Olha, para a gente ter uma dimensão do impacto, a população da colônia simplesmente explodiu, multiplicou por 10. O fluxo de gente vindo de Portugal foi tão absurdo que a coroa, em pânico, chegou a criar uma lei em 1720 para tentar controlar essa sangria de gente. Mas não deu muito certo não. E o mais impressionante é que essa explosão de gente criou uma sociedade completamente nova, muito mais vibrante. Pela primeira vez, surge no Brasil uma classe média de verdade, com artesãos, comerciantes, advogados, artistas. O português se firma como língua, nasce um mercado interno forte para abastecer as cidades que brotavam do nada, e a grana do ouro financia uma explosão cultural que foi o Barroco Mineiro, com aquela arte e arquitetura incríveis que a gente vê até hoje. Era uma sociedade urbana, dinâmica, bem mais complexa que a do antigo ciclo do açúcar. Claro, né? Tanta riqueza e tanta gente chegando ao mesmo tempo, isso ia dar em conflito, era inevitável. A disputa pelo ouro ficou violenta e a coroa portuguesa teve que agir rápido para tentar, a qualquer custo, controlar a exploração e, claro, garantir a sua fatia do bolo. Os bandeirantes paulistas que descobriram o ouro se achavam os donos da área. Só que logo começaram a chegar levas e levas de forasteiros, portugueses e gente de outras partes do Brasil, que eles apelidaram de emboabas. A tensão virou uma guerra de verdade, a Guerra dos Emboabas, um conflito super sangrento pelo controle das minas, que só acabou em 1709, quando a coroa interveio de forma bem dura para mostrar quem mandava. E como a coroa garantia a parte dela? Com uma máquina de cobrar impostos que ficava cada vez mais pesada. Primeiro veio o quinto, que pegava 20% de todo o ouro encontrado. Depois criaram a captação, o imposto por pessoa, cobrado de cada trabalhador, fosse escravizado ou livre. E para fechar, a mais temida de todas, a derrama. Era uma cobrança forçada para bater a meta anual de impostos que dava aos fiscais o direito de confiscar os bens da população. Foi a derrama, inclusive, que serviu de estopim para revoltas como a Inconfidência Mineira. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. O Brasil chegou a produzir uns 40% do ouro do mundo no século XVIII. É uma riqueza que a gente nem consegue imaginar. Mas, para onde foi parar tudo isso? Essa é a grande pergunta, né? Com uma produção gigantesca como essa, o normal seria pensar que o Brasil e Portugal teriam se tornado potências mundiais por muito tempo. Mas a história não foi bem essa. E a resposta é surpreendente. Apenas uma pequena parte desse ouro todo ficou no Brasil. A maior parte passou direto por Portugal, que vivia endividado, e foi usada para pagar produtos industrializados e dívidas com a Inglaterra. No fim das contas, o ouro extraído com tanto suor do solo brasileiro serviu como combustível direto para financiar a Revolução Industrial Inglesa. Foi uma das maiores transferências de riqueza da história moderna. Mas olha, a sede da colônia por riquezas não parava no ouro do Sudeste, não.
Ao mesmo tempo, um outro tipo de exploração, com a mesma lógica de extrair tudo o que fosse possível, estava empurrando as fronteiras do Brasil lá para cima, na imensa e misteriosa região amazônica. Aproveitando a União Ibérica, os portugueses foram avançando sobre terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, deveriam ser da Espanha, e assim começaram a ocupar a bacia amazônica. No começo, a ideia era procurar metais, claro, mas o verdadeiro tesouro da Amazônia acabou sendo outro. Primeiro, a captura de indígenas para trabalho forçado e principalmente as chamadas drogas do sertão. A gente está falando de especiarias como cacau, cravo, canela, castanha, produtos exóticos que valiam uma fortuna na Europa. Foi a extração desses produtos que realmente viabilizou e sustentou a colonização da região. E quem foi que organizou essa exploração do jeito mais eficiente? As ordens religiosas, em especial os jesuítas. Como bem aponta o historiador Caio Prado Júnior, as missões jesuítas não eram só centros de catequese, eram verdadeiras potências comerciais. E aqui a gente vê uma diferença fundamental no método. Os jesuítas conseguiram algo que os colonos comuns não conseguiram: organizar a mão de obra indígena num sistema de trabalho superdisciplinado. Eles juntaram a catequese com o conhecimento profundo que os nativos tinham da floresta e criaram uma operação de coleta e exportação das drogas do sertão que era lucrativa demais. Isso gerou uma fortuna e um poder imenso para as ordens religiosas na Amazônia. Bom, chegando aqui na reta final, vamos juntar as peças. Afinal de contas, qual foi o legado que esse ciclo do ouro todo deixou para o Brasil? A mineração basicamente redesenhou o mapa do Brasil. Novas capitanias como São Paulo e Minas Gerais foram criadas. Em 1763, um marco importante. A capital da colônia saiu de Salvador e foi para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da região do ouro. O centro econômico do país mudou de vez do Nordeste para o Sudeste. Então, o resumo da ópera é este. A febre do ouro não foi só um ciclo econômico. Foi um evento que forjou a geografia, a demografia e a estrutura de poder do Brasil que a gente vê hoje, empurrando as fronteiras para o interior e consolidando o Sudeste como um novo coração do país. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Essa mentalidade de buscar uma riqueza rápida, extrativista, que marcou tanto o ciclo do ouro quanto a exploração da Amazônia, será que ela de alguma forma não continua influenciando os desafios e as oportunidades do Brasil hoje em dia? É uma pergunta que continua ecoando.